Fala aí, minha rapaziada, beleza? Kinzara aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, é seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a possível saída do John Kennedy para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Vamos falar sobre a chegada do Igor Rabelo, o zagueiro que estava no Galo e que estaria vindo de graça para o Fluminense, né? O zagueiro poderia estar fechando com o Fluminense até 2027. Vamos falar também nesse vídeo aqui um pouquinho sobre a vitória do Fluminense sobre o América de Cali. 2-1, ganhou fora de casa, encaminhou bem a classificação, deu mole no final, tomando aquele gol, mas excelente resultado do Fluminense para resolver o confronto no Maracanã. Vamos falar um pouquinho também sobre a chegada do Santi Moreno, que finalmente fechou com o Fluminense, já assinou, já tirou foto no CT e tudo. E eu falo com vocês depois da vinheta, mas antes, por favor, não esquece de deixar um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim toda notícia do Fluminense você vai ficar sabendo aqui em primeira mão, beleza? Então bora pra vinheta e daqui a pouco eu volto com vocês no vídeo. A notícia que eu queria começar falando com vocês aqui, galera, é o seguinte: o Shakhtar Donetsk fez essa proposta pelo John Kennedy, né? O clube tenta levar mais um atacante do Fluminense. Importante a gente lembrar que o Shakhtar levou o Cauã Elias lá no começo do ano por um valor bem considerável ali de 19 milhões de euros, se não me engano, 17 milhões de euros. A proposta em torno do John Kennedy seria muito menor. Como vocês estão vendo aí, o clube ucraniano ofereceu 6 milhões de euros, que daria 38 milhões de reais fixos, e mais 3 milhões de euros em bônus para contratar o atacante John Kennedy. O John Kennedy recentemente renovou com o Fluminense até 2027, mas, sendo bem honesto com vocês, o John Kennedy tem um semestre bom pelo Fluminense, que foi em 2023. Eu sei que a torcida tem, uma parte da torcida tem muita gratidão ao John Kennedy. Ele fez um dos gols, se não o gol mais importante da nossa história até aqui, mas ele tem um semestre bom e, assim, é um jogador muito problemático fora de campo, além do fato de que o Fluminense tem ali apenas 50% do jogador, e se fechasse a transferência, mesmo que ele atingisse todos os bônus, do Fluminense ficaria com um pouco mais ali de 4 milhões de euros. Então, assim, eu acho que é uma venda, por mais que o Fluminense consiga negociar um percentual menor com outro time que detém os outros 50% dele, né, que é o Social lá de Minas Gerais, é uma venda interessante. O John Kennedy não conseguiu se firmar depois de 2023, a verdade é essa, e aparentemente o Fluminense estaria com a venda muito bem encaminhada, né? O John Kennedy tem uma passagem lá pelo Pachuca do México, acaba pedindo para voltar mais cedo, renova o contrato, mas aí o Fluminense recebe essa proposta, e eu, sendo bem honesto com vocês, se tivesse com a caneta na mão, venderia o John Kennedy. Então bora para a próxima notícia, galera. E pra gente continuar falando do mercado da bola aqui, que é coisa que eu sei que vocês adoram, o Fluminense entrou em acordo com o Igor Rabelo e aguarda a liberação do Atlético Mineiro para fechar o negócio. O Tricolor deseja o atleta vindo livre, né? Tipo, não quer gastar com essa aquisição, e aparentemente o Atlético Mineiro não iria dificultar. O São Paulo e Fortaleza são outros interessados, mas aparentemente ele vai fechar com o Fluminense, porque o Fluminense atravessou a negociação e parece que ofereceu um contrato para o jogador até 2027. 2 anos e meio de contrato. Aqui é essa a notícia, né? O Igor Rabelo viria sem custo para o Fluminense. Agora, falando aqui um pouquinho sobre a minha opinião, o Igor Rabelo, a gente tem que lembrar que a gente tem o Thiago Silva, que é um jogador, assim, extra classe, mas que tem lá os seus problemas físicos, porque já está no auge dos seus 40, 41 anos. O Igor Rabelo é um jogador que tem histórico de lesões, é um jogador que tem histórico de ser bichado, é um jogador que, assim, né, tipo, tava sendo banco no Atlético Mineiro. A notícia vem desenhada como se o Fluminense estivesse contratando ele para compor o elenco, e também disseram que não tornaria inviável que o Fluminense trouxesse outros jogadores da mesma posição. O Fluminense provavelmente iria atrás de outro zagueiro. Ele viria para compor o elenco do Fluminense para ser o zagueiro para jogar o Brasileirão. Eu não sou muito a favor dessa contratação, mas, assim, é desesperador que o Fluminense, a essas alturas da temporada, tenha que contar com Manuel e Freitas e alguns garotos da base, porque Thiago Silva e Ignacio estão machucados, assim. Eu acho que não seria a minha primeira opção, mas, assim, é uma oportunidade do jogador vir sem o Fluminense desembolsar muita grana ali. Tudo bem que 2 anos e meio de contrato é meio exagerado, mas, assim, a gente precisa ter opções. É um setor do Fluminense que tem tido muito problema de lesão e tudo mais, e a gente tem tido opções cada vez mais escassas e em fases mais agudas das competições que a gente tem disputado. Então, cara, não é das melhores opções, mas vindo para compor o elenco, o Fluminense talvez indo atrás de outro zagueiro, eu acho difícil que o Mário faça isso, mas, assim, né? Se for atrás de outro zagueiro com status de titular para jogar do lado do Thiago Silva quando ele voltar de lesão, acho que pode ser válido, dependendo do quanto de salário e de luvas que o Fluminense vai desembolsar com o Igor Rabelo. Mas bora para a próxima notícia.
Bom, rapaziada, e só pra gente dar uma pincelada rápida aqui, o Fluminense finalmente anunciou a contratação do Santiago Moreno, né? Tem uma foto aí, ó, do Moreno vestindo a camisa do Fluminense. Ele vai vestir a camisa 30 e assinou um contrato com o Fluminense de 4 anos ali, né? Até o final de 2029. O Fluminense teve esse problema com a negociação, que provavelmente já queria contar com o atleta para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, acabou não rolando, porque o jogador teve muitos embrólios lá, né, com o Portland Timbers. Ele tentou ali meio que forçar uma saída, disse que tinha um acordo para poder, quando chegasse uma proposta de seu agrado, vir poder sair, né, o time ter essa liberação com ele. O Fluminense provavelmente deve ter desembolsado mais do que 5 milhões de dólares, porque as primeiras notícias que a gente tinha sobre o Santiago Moreno é que o Fluminense teria feito uma proposta de 4 milhões de dólares e que não teria sido aceita a priori pelo Portland. Então o Fluminense provavelmente aumentou essa pedida e acabaram chegando no acordo, porque o jogador já estava meio que forçando uma saída de lá. Aos 25 anos, o Santi atua principalmente pela ponta direita, como diz aqui na matéria. Foram 146 jogos pela equipe dos Estados Unidos e ele marcou 22 gols e deu 31 assistências, o que é bastante interessante, porque assim como o Lúcio Acosta, ele tem características tanto de dar assistência quanto de fazer gols. Eu acho que o Fluminense tem feito boas contratações ali para ataque. Eu achei que foi uma boa opção ali pelo Lúcio Acosta, achei que foi uma boa opção do Santi Moreno. A gente tem a notícia do Igor Rabelo aí que pode estar vindo para reforçar a zaga. Pode não ser contratações de primeiro escalão, mas acho que a gente tem um plantel qualificado para pelo menos seguir a temporada. Assim, dava para ser bem melhor, é verdade. O Fluminense não tem a desculpa mais de que não tem dinheiro, mas vai se formando uma janela interessante. Acho que o Fluminense fecha a janela ali com Lúcio Acosta, Santi Moreno, Igor Rabelo e mais um zagueiro com qualidade. A gente pode dizer que foi uma janela de razoável para boa do Fluminense para a sequência da temporada. E aí, após a transição aqui, eu quero comentar com vocês sobre a nossa vitória sobre a América de Cali no jogo de ida das oitavas de final. Então, bora lá. Bom, rapaziada, aí só para finalizar o vídeo aqui, fazendo uma breve análise sobre o nosso jogo, né? O Fluminense ganha de 2-1 fora de casa do América de Cali pelo jogo de ida da Sul-Americana, né? Das oitavas de final. O Canóbio, assim como jogou bem no confronto contra o Internacional, fez uma excelente partida hoje, fez o gol por golaço. A gente sai na frente no começo do jogo ali aos 5, 6 minutos com um gol contra bizarro do lateral ali do América de Cali. Logo em seguida o Fluminense faz 2-0 com o Canóbio. Cara, o Everaldo, né? O Everaldo que vinha fazendo os golzinhos hoje, perdeu uns gols meio complicado. Ele tem uma extrema dificuldade de fazer o pivô ali na frente, mas assim, de maneira geral o Fluminense se portou muito bem. Tomou um gol idiota no final, assim, tomou um gol completamente desnecessário, porque se a gente traz o 2-0, assim, era papo do Fluminense poupar em casa, mas acabou não rolando. O time tomou esse gol no final, mas não deixou de ser, assim, a gente estava com um ótimo resultado e passou a ser um bom resultado. O Fluminense, o time do América de Cali é um time bem tecnicamente frágil, assim. Eu não sei exatamente, não vi exatamente como foi os jogos contra o Bahia e contra o Corinthians lá na primeira fase, mas eu achei de verdade que seria um time que imporia, assim, né, daria mais trabalho, seria um pouco mais difícil. Não tô dizendo que já tá classificado, o futebol é uma caixinha de surpresa. A gente tava ganhando 2-0 até os 47 do segundo tempo, tomou um gol bobo ali, então tudo pode acontecer. Mas o Fluminense fazendo uma partida sólida e, assim, menos preguiçosa também, sabe? Porque o Fluminense faz 2-0 e abdica de jogar, perde gols pra caramba. Se os caras tivessem jogado com um pouquinho mais de vontade, a gente teria saído com um excelente resultado, assim, tipo, até mais elástico, porque eles são bem frágeis, tanto na defesa quanto fizeram pouco o Fábio trabalhar no ataque. Então, sábado a gente pega o Fortaleza, jogando no Maracanã, Fortaleza na zona. Não sei se vai poupar por conta do jogo da Libertadores, né, que vai jogar contra o Vélez, o jogo da volta lá na Argentina. Mas é jogo pra gente ir também atrás da vitória e se colocar numa posição tranquila no Campeonato Brasileiro para que a gente consiga focar nas Copas, que eu acho que esse vai acabar sendo o nosso objetivo. A análise do jogo é essa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem assistiu até aqui, por favor, não esquece de deixar um like, se inscreve aqui no canal, rapaziada. E eu vejo vocês numa próxima. Eu sou o Quinzada, esse aqui é o Fluminense Daily e até mais, rapaziada. Saudações tricolores.